Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte daquele que vive e reina para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada pela sua audiência, pelos seus momentos tão preciosos que você tem investido no nosso Ministério Cristo Vive. Esse ministério que é um ministério frutífero. Porque a Bíblia diz que é pelos frutos que nós conhecemos as árvores. Esse ministério tem dado frutos de vida, de cura, de saúde, de prosperidade. Tem mudado a sua vida. Isso já é um belo fruto. E neste dia, neste momento agora, eu quero falar com você sobre mudanças. Mudanças que são necessárias na vida. Mudanças que são necessárias no caráter. Às vezes, e por N situações da vida, nós tomamos posturas que não são as nossas posturas. Nós incorporamos modas, nós incorporamos estilos que não são os nossos. Muitas vezes você faz uma coisa que é contra os seus princípios. Mas, para agradar alguém, ou para você se sentir partícipe, ou você se sentir parte daquele grupo, você muda a sua opinião, você muda a sua fé, você nega a Jesus. Você sabe que o Senhor Jesus, a palavra diz que mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Nesta hora eu quero falar com você sobre caráter. Mudanças de caráter. Quando você nega a Jesus, eu nunca neguei a Jesus, eu nunca disse, Senhor, eu não te quero. Eu nego a Jesus quando eu acho que as coisas do mundo são mais importantes do que a minha fé. Eu nego a Jesus quando, ao invés de tomar uma atitude de verdade, eu opto pela mentira. Eu nego a Jesus quando eu tenho que amar e encobrir, porque a Bíblia diz que o amor encobre multidões de pecados. E eu desnudo. Como você anda agindo com o seu caráter? Aliás, como você tem trabalhado o seu caráter? Porque caráter não é aquilo que você, tenta mostrar. São atitudes, ações, atos que você vivencia todos os dias. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o caráter de um cristão não pode ser um caráter como uma pessoa que não tem compromisso com Deus, por exemplo? O caráter daquelas pessoas que simplesmente vão vivendo a vida. Eu conheço uma senhora que ela é quase que uma ativista. Ela luta a favor da vida, ela luta a favor de tudo, mas ela está acabando com a sua saúde. Na ingesta, no consumo exacerbado de nicotina. É uma fumante compulsiva. Como eu posso lutar pela vida se eu estou dinamitando, se eu estou acabando com a minha saúde? Como eu posso dizer que sou feliz se eu preciso do cigarro, da bebida, da maconha, da metanfetamina, do LSD, do êxtase? No último domingo, quando vínhamos para a igreja, eu, meu marido, nossos filhos, nossa pastora Solange, nós vimos um jovem andando numa avenida do Rio de Janeiro, sem camisa, às 7 horas da manhã, completamente alcoolizado, não sei se alcoolizado ou se chapado, mas totalmente entorpecido, digamos assim. E nós olhamos para aquele rapaz, um rapaz de boa aparência, e o cabelo muito bem cortado, da moda, uma barba bem, como é que chamam agora? Eles falam, aquelas barbas, de lenhador, todo hipster. Totalmente alucinado, andando por uma avenida e os carros passando em alta velocidade. E nós conversamos. O que leva um jovem, o que leva um adulto, um idoso, o que leva uma pessoa a ficar totalmente embriagada ou chapada, cocainada, sabe, cheia de êxtase, o que leva uma pessoa a perder o seu caráter,
Porque ali ela não perdeu só, perdeu identidade. Ele não sabia nem o que estava fazendo. Talvez em casa, pais esperando, uma esposa, filhos, e a pessoa completamente alucinada, porque a mim me causa muita impressão como alguém precisa de álcool, de drogas, para se sentir feliz. Por que que eu sou o cara, ou eu sou a cara, né? A descolada, porque eu sou aquela pessoa que tenho que fazer o que todo mundo faz. Gente, atenção. E eu estou me dirigindo agora a adolescentes. O número de adolescentes que têm ido para festinhas de coleguinhas de 15 anos e levam garrafinhas de mate cheias de vodka, que chegam nas festas de 15 anos totalmente alcoolizados, bobos, se sentem o máximo, estão o mínimo, estão deteriorando o cérebro, estão acabando com seus neurônios para parecer o quê? Legal, cool, cute, ugly, feio. Você perdeu o seu foco, perdeu o seu caráter. Quando eu estou com umas pessoas, eu sou essa pessoa, quando eu estou com outra. E tem mais, agora eu parti para agressão. Eu opto por uma coisa e todo mundo que se envergonhe. Cada um de nós vai dar contas a Deus dos seus atos e das suas atitudes. Aquilo que você faz em oculto é o que seu caráter é. É o que você tem. Sabe quando nós ouvimos, aquela pessoa é mau caráter, né? Vamos fazer uma avaliação. Quem é um mau caráter? Vamos lá. Você aí deve conhecer alguns mau caráteres na vida, todo mundo já conheceu algum. Espero que não conviva com você. Espero que você não seja uma pessoa mau caráter. Mau caráter seria aquela pessoa que não mantém a palavra, que você espera uma atitude, ela tem outra, né? Ela tem duas caras, ela mente, ela nega Cristo, né? O crente Raimundo, uma vez está com um pé na igreja, outro pé no mundo. É aquelas coisas assim que você... Aquelas não são aquelas coisas que você não são mais cabíveis, você não aceita mais. Nós, cristãos que somos, a Bíblia diz que nós temos o caráter e a mente de Cristo. Nós olhamos, avaliamos. E quando não estamos bem, não enchemos a cara de álcool, não importa qual seja o álcool. Pode partir de um simples licor a um Scott caríssimo. Isso não interessa. Não interessa qual é o copo que leva o álcool à sua boca. Pode ser um copinho de 200 ml, um copinho plástico, pode ser uma taça com folhas de ouro, fios de ouro, pode ser de cristal, por isso não interessa. O que interessa é que é deletérico, do mesmo jeito. E você, como está analisando isto? Nossa, mas hoje a vista está... Eu estou impressionada como adolescentes e jovens, pais que chegam totalmente alcoolizados, meninas, mulheres, alcoolizadas, não sabem nem como chegaram aos seus lares, porque precisam se sentir pertencentes a um grupo. O que leva você? O que isso tem acrescentado à sua vida? Talvez você não viva isso, mas você tem alguém na sua família que vive isto. Você pode estar pensando assim, não, mas eu não tenho ninguém que seja, digamos assim, adicto à droga, ao álcool, mas eu tenho alguém que não consegue viver sem aquela droga prescrita. Precisa de muita droga, muitas gotas, muitos comprimidos para dormir, para acordar. São autômatos, perderam a sua identidade. Nem sabem se existe algum caráter na sua vida.
Não negue a Jesus. Não faça isso. Sabe por quê? Quem vai sair perdendo é você. Quando nós negamos ao Senhor, a nossa vida se trava. Nós não estamos falando aqui de um deslize qualquer que todo ser humano pode ter. Nós estamos falando aqui de um mote de vida. O apóstolo Paulo disse que nós, uma vez vivendo graça sobre graça, esta graça maravilhosa, esse favor do Senhor que é incondicional, nós não podemos viver na prática do pecado. Então quer dizer que você não pode viver, mas onde é que está escrito na Bíblia que não pode beber, que não pode fumar? Na Bíblia não está escrito isto, não beba, não fume. A Bíblia está escrito que nós somos templo do Espírito Santo e que nós temos que cuidar desta casa. Então, o álcool, sim, o sexo ilícito. Eu fiquei muito assustada quando vi a estatística da sífilis entre jovens de 25 a 35 anos. A região sudeste, em especial em São Paulo, por causa do sexo ilícito. Não é o sexo sem proteção, é o sexo ilícito. Existe tempo, Salomão disse isso, existe tempo para tudo, para todas as coisas. Quando você tenta remir o tempo em algumas situações, elas não são boas. Os resultados não são bons. As gravidezes indesejadas, os abortos que acontecem, as famílias desfeitas, a promiscuidade, o adultério. Isso tudo envolve caráter. Envolve você ser trabalhado por Deus. Envolve você neste século. Eu louvo e agradeço a Deus por estar vivendo, né? Eu consegui viver 2 séculos, né? Eu nasci no século passado e estou vivendo este século agora. E eu estou meio que estupefacta com a postura de algumas pessoas. Tão inteligentes, jovens tão cultos e tão bobos. Desculpa a expressão. Eu tenho 2 filhos jovens, adolescentes, e são esses amiguinhos. E a culpa não é dos pais. Porque eu conversava num grupo desses jovens, desses adolescentes, falando, meu Deus, onde estão os pais dessas crianças? E um desses elementos disse, olha, às vezes os pais nem percebem, porque um combina de ir para a casa do outro totalmente alcoolizados. Uma amiga médica teve que socorrer uma criança, uma adolescente, uma jovem adolescente de 15 anos, porque ela estava totalmente alcoolizada em casa dela. Só que na casa dela não tinha álcool. Gente, atenção. Atenção aos pais. Onde andam os seus filhos? Será que você não está sendo um facilitador, dando dinheiro demais? Ou dando exemplos equivocados? Porque se você bebe e tem uma criança, e tem gente que dá até a criança aprovar. Prova aqui, vê se está bom. São hábitos que vão formar o caráter desse indivíduo quando crescer. Hábitos equivocados. Sim. Olha, tem tantas coisas para você analisar. Isso não tem cultura. Aonde você estiver na sua cultura, você pode entender. Só que nós vivemos a cultura bíblica. Essa cultura que é maravilhosa. Esta cultura que faz com que você entenda que há coisas que são elementares na vida. Você precisa viver, você tem que ter. Mas há coisas que têm trazido desgraça para você. Desgraça emocional, desgraça física, familiar, financeira. Tem gente que diz não ter dinheiro, mas vive com um cigarro na boca. Eu não tenho dinheiro para nada, mas é viciado em jogo. Isso tudo envolve dinheiro.
Faça um desafio, mude de caráter. Eu conversava algum tempo atrás com uma jovem e eu disse para ela, você é tão inteligente, por que você fuma? E ela disse, boa pergunta. Eu disse para ela, pare de fumar. Você vai ficar com a pele melhor, vai ficar mais saudável. E essa jovem parou de fumar. E qual foi a surpresa dela? E ela mesma me disse isso, por isso que eu estou dividindo com você. Ela disse, olha, eu economizei tantos euros no mês que eu fiquei impressionada. Eu não me dei conta de quanto dinheiro eu gastava com o tabaco. Isso se aplica a várias situações. Tem pessoas que têm compulsão por comprar. Compram. O cartão de crédito está estourado essa bandeira está estourada, passa para outra, porque eu preciso obter, porque o meu caráter está tão barulhento, eu não sei quem eu sou, a minha personalidade, então eu preciso sentir que eu estou preenchendo um vazio, e eu compro, e eu não preciso de nada do que eu tenho aqui guardado, mas eu também não divido. Compulsão. E algumas dessas pessoas são acumuladoras compulsivas. Ah, bispa, nada disso que você está falando se aplica à minha vida. Glória a Deus por isso. Quisera eu que nenhum de nós tivesse tristezas e sofrimentos nessa vida. Mas não é bem assim. Então, abra sua Bíblia, 2 de Timóteo 2,13. Diz assim a palavra do Senhor. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O que Paulo está querendo dizer à igreja de Timóteo? E o que eu estou querendo dizer a você nesta hora? Mesmo que você tenha sido infiel, mesmo que você tenha tido um caráter duvidoso, mesmo que você tenha cometido delitos e pecados, Deus permanece fiel. No livro de Jeremias 33:3 diz, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Muitas pessoas optam pela droga, pelo álcool, pelo sexo ilícito, pelas aventuras da vida, porque não sabem que há coisas ocultas, melhores, mas que Deus só revela àqueles e àquelas pessoas que o invocam. A libertação, a paz, a proteção. Isto não é vocês não estão vendo num conto de fadas? Não existem contos de fadas. Não existem fadas. Existem pessoas com uma mente brilhante que querem achar que existe. Não. Corpo, alma e espírito. Matéria, mente e espírito. Deus. O Deus triúnico, na pessoa de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus, fazendo e tornando a sua vida uma vida diferente. Mas como é que isso acontece? Ele permanece fiel. A sua palavra assegura isso. Mesmo que você seja infiel, o Senhor permanece fiel. Sabe por quê? Porque Ele é Deus de amor. Ele ama. Deus quer você de volta, com o caráter de Cristo, com a mente renovada, uma pessoa positiva. Você se tornou uma pessoa negativa. Você só vê o errado. Você só reclama. Meu Deus, é muito complicado conviver com aquela pessoa que reclama de tudo. Você reclama até do que é bom. Tá bom, mas podia ficar. Podia ficar o quê? Você tem saúde. Você tem uma família. Você quer que as coisas melhorem? Faça a sua parte. Tenha a mente de Cristo. Tenha o caráter de Deus na sua vida. Ame. A Bíblia diz que chegarão dias que o amor vai se esfriar. De muitos. Não poucos, muitos. Mas que dos filhos de Deus não vai nunca se esfriar. O amor de Deus, ele não se esfria. Por isso é que o crente, ele não precisa
de andar ao léu, de correr para esses subterfúgios, de ir ali, porque ali tem uma coisa assim que dão lá uns passes e a minha vida. Não. A doença chega para todos, o sol brilha para todos, a chuva cai para todos, diz a Bíblia, para justos e não. Mas Deus só revela, só muda o caráter, só abençoa aqueles que o invocam. Pois é, o sol brilha para todos, a chuva cai para todos. Mas alguns dizem, mas onde é que está Deus? Eu achei muito interessante, você já deve ter visto isso, ouvido isso. O meu filho, David, estava contando sobre um poste que ele recebeu, né, que é um homem que chega no barbeiro para cortar o cabelo, com a Bíblia na mão, e o barbeiro pergunta, você acredita que Deus existe com esse monte de guerras, crianças morrendo, sendo explodidas e tantas nações, brigas, e o amor se esfriou? Só daqueles que não são de Deus, porque como Deus é amor, e quem tem Deus jamais vai ser frio. E o barbeiro dizia, eu não acredito que Deus existe. Mas por que você não acredita que Deus existe? Perguntou o homem. Por que tanta guerra? Por que tanta dificuldade no mundo? Se Deus existisse, isso não aconteceria. E este homem pegou a sua Bíblia e saiu dali pensativo. E de repente ele olhou para o lado e viu um jovem bem cabeludo, cabelos bem grandes, um homem de cabelos bem grandes. Ele voltou para aquela barbearia e falou, os barbeiros não existem. E o barbeiro, como assim não existem? Acabei de cortar seu cabelo. Não existem. Eu não acredito que os barbeiros existam. E o barbeiro falou, claro que eu existo, eu estou aqui. Acabei de cortar o seu cabelo. Então por que esse homem cabeludo está aqui? Este homem cabeludo, olhando para ele, eu posso dizer que os barbeiros não existem. Aí não existem, só que esse cabeludo não vem a mim para eu cortar o cabelo. Então Deus existe, sim, é amor, mas é necessário que você o invoque. Não pelas coisas que você acha que Deus não faz, mas por tudo aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Comprometa-se com Deus. Viva Deus. Viva Deus dentro do seu lar, ensine aos seus filhos. Viva Deus dentro da sua repartição de trabalho. Seja diferente. Seja diferente do que a maioria quer que você seja. Seja igual ao que Deus quer que você seja. Em meu nome pessoal, no nome do meu amado e querido marido apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo que você tenha o seu caráter agora esteja sendo forjado por Deus como um ferro e que se torne uma arma de amor para acertar o alvo dos corações que passarão pela sua vida. Assim que Deus faz. Sendo um verdadeiro cristão, tendo um caráter de Cristo, sendo uma pessoa credível, sendo uma pessoa que tem um bom caráter. Graça e paz.